nós vamos pensar no desenho arquitetural do projeto, em que nós precisamos focar? Assim, nós precisamos visualizar de uma forma clara os diversos componentes que fazem parte da nossa arquitetura. E há uma série de perguntas que precisam ser respondidas nessa etapa. A parte 1 seria justamente começar a entender o problema e desenhar uma solução para ele. E hoje nós vamos focar justamente nesse desenho. Bem, pessoal, meu nome é Douglas Amalho e hoje eu vou apresentar um passo muito importante para se tornar um arquiteto de software, beleza? Nós vamos falar sobre desenho arquitetural. A gente não pode sair escrevendo código sem pensar nos problemas que nós temos que resolver. E tudo aquilo que está contido na solução que nós estamos projetando. A gente precisa identificar a necessidade do usuário, nós precisamos delimitar os escopos por nível de profundidade, a gente precisa modelar os fluxos de dados, nós precisamos identificar pontos de armazenamento e também o estilo arquitetural da solução que nós vamos aplicar. Mas antes de continuar o vídeo, eu quero deixar aquele recadinho rápido para vocês, que é lembrá-los de curtir e compartilhar esse vídeo aqui do Road. Semanalmente nós temos vários conteúdos que vão te ajudar e vão te transformar em um arquiteto de software. Ou se você já é um arquiteto, você vai ter diversos insights para poder aplicar aí dentro do seu time, no seu projeto, beleza? Então deixa essa força aí para valorizar ainda mais o nosso trabalho e vamos continuar com o desenho arquitetural. Bem, pessoal, eu estou aqui então no Draw.io. Na verdade, agora ele mudou o nome, é diagramas.net, né? Diagrams.net. Então, assim, a ferramenta que você vai utilizar, ela não importa para o desenho. Assim, você pode usar, eu já vi gente sofrendo com o PowerPoint, eu já vi gente sofrendo com Paint. Então, assim, existem algumas ferramentas mais profissionais para isso, né? Você tem, por exemplo, da Microsoft, você tem o Vision. Então, todos eles vão te dar componentes visuais para você poder desenhar. Só que, assim, o que a gente quer nisso? Nós queremos fazer um esboço sobre quais são os questionamentos que nós precisamos fazer e responder para poder montar o desenho da nossa arquitetura, do nosso projeto, e a gente ter uma visão de alto nível sobre aquilo que precisa ser trabalhado, certo? Então, assim, o que a gente precisa se perguntar? Eu vou arrastar aqui um objeto, vou tirar o fundo dele, vou colocar ele sombreadinho assim, beleza? Então, vou ampliar um pouco para ficar melhor para vocês verem. Então, beleza, assim, ó. O que a gente precisa pensar? Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos pensar em como que nós vamos decompor, certo? Ou seja, a decomposição do nosso projeto. E o que é a decomposição? Como é que ele vai ter organizado? Como é que as nossas funcionalidades, as nossas features estão organizadas na construção ali? Nós podemos ter aqui funcionar. Eu vou colocar esse aqui, vou colocar assim, para ficar bem mais claro. Nós podemos ter funcionalidades do negócio, ou seja, nós vamos decompor a nossa solução, a nossa aplicação em funcionalidades. Isso é muito fácil da gente visualizar, por exemplo, no caso de uso. Caso de uso, você tem lá os fluxos alternativos, fluxos de exceção. Então, quando nós estamos falando de decomposição por funcionalidade, é isso. Você vai ter dentro do seu projeto, dentro do seu modelo arquitetural, cada funcionalidade separada das outras. Ou seja, a forma como você vai organizar o código da aplicação vai ser por funcionalidade. Então você tem diversas funcionalidades, cada um contendo tudo aquilo que é relevante para aquela funcionalidade. Mas uma outra forma da gente decompor a nossa aplicação, ela também pode ser pelo meio de subdomínios. Quando a gente fala de subdomínios, nós estamos falando basicamente de Domain Driven Design. Ou seja, a gente não vai separar a aplicação, a gente não vai decompor a nossa aplicação em funcionalidade, a gente vai decompor em subdomínios, e aí nós estamos trazendo o conceito de Domain Driven Design, de domain, de domínio e subdomínio, que é o quê? Né? Domínio é aquela parte crucial, é o que faz o negócio ser o que é.
Beleza? E dentro do mesmo cliente, dentro do mesmo projeto, nós temos diversos domínios e que você tem separações diferentes ali de domínio. Domínio principal, domínio de suporte, domínio genérico. Então, essa também é uma forma de decompor, certo? Uma outra forma de decompor a nossa aplicação, de decompor a nossa arquitetura do projeto, a gente também pode fazer isso através de serviço autocontido. Ou seja, a nossa aplicação ela vai estar separada pelo meio de vários serviços que vão rodar autonomamente e eles vão se comunicar de alguma forma e cada um desses serviços vai ter uma parte da lógica da aplicação, vai ter uma parte do processo da aplicação. É uma forma de você também decompor, né? E uma outra forma, uma quarta forma de você decompor a aplicação seria no caso se você tivesse serviço por time. Ou seja, você tem times separados, você tem um time de vendas, um time de estoque, um time de marketing, e aí as funcionalidades estão separadas por time, e aí cada time vai ter a sua lib, que vai, por exemplo, acoplar em algum outro lugar, que vai se comunicar por um barramento, etc. Então, primeira coisa que nós precisamos pensar é em como que a nossa aplicação será decomposta, como é que é a decomposição dela, como é que a gente vai organizar o código da nossa aplicação, beleza? E aí, quando nós estamos falando disso, um outro cara que nós precisamos pensar e resolver é com relação aos dados. Toda aplicação, em geral, toda aplicação não, mas em geral, o que que acontece? Nós temos que armazenar, que persistir algum tipo de informação para recuperar ela posteriormente, beleza? E essa informação, em geral, nós chamamos também de estado da aplicação, certo? Então, assim, quando nós pensamos em dados, quais são os dois caras que vêm à cabeça facilmente? Nós temos esses dados, em geral, nós armazenamos em um banco de dados, beleza? E aí nós podemos ter, por exemplo, um banco de dados compartilhado, certo? É uma forma de se ver e é uma forma muito prática quando você está trabalhando com o monolito, né? As arquiteturas, o estilo arquitetural monolítico, em geral, utiliza uma base compartilhada. Mas outra forma de você ver também no caso, bases separadas por serviço, beleza? Então, tipo, como é que a gente vai organizar a estrutura de dados da nossa aplicação, o estado da aplicação? Nós vamos utilizar um banco compartilhado ou a gente vai utilizar um banco por serviço? Porque dependendo foi isso, o que que acontece? A gente adiciona complexidade ao passo que resolve alguns problemas. O banco compartilhado é mais simples, é mais fácil, mas em compensação, ele pode ter alguns problemas de performance devido ao grande número de conexões ali, mas isso não é mais tão relevante em 2021. O principal problema é a complexidade de você estar atrelando a um modelo de dados único toda a evolução da aplicação. Porque você tem tabelas compartilhadas entre todas as funcionalidades. Então as funcionalidades não conseguem crescer e evoluir, se desenvolver e mudar e amadurecer de uma forma isolada, porque o banco é compartilhado. Então sempre aquela tabela vai ter que ser pensado entre os times, entre os serviços. Ou seja, o impacto da mudança é muito alto e você engessa a evolução. Mas você resolve uma questão de que é bem mais simples e você tem tudo num lugar só, né? Os problemas de concorrência e consistência, em geral, eles são mais simples de serem resolvidos quando você tem uma visão um pouco mais de alto nível, mas isso acaba gerando uma série de outros problemas, a questão do contexto, a falta de você conseguir evoluir de forma livre o teu negócio, já que é um modelo único, né, compartilhado com todo mundo, é um grande problema, é um grande desafio. E quando você fala de bases separadas por serviço, beleza. Você separou, está desacoplado, ótimo, ela pode evoluir da forma como for necessário para aquele microserviço ali. Só que aí você tem um problema também de confiabilidade, de consistência. Porque muitas vezes você tem serviços diferentes que precisam, por exemplo,
notificar outro serviço de que uma operação aconteceu. E aí, quando você fala de notificar, quando você começa a falar sobre comunicação entre serviços diferentes, você adiciona algumas variáveis a mais ali, né? Então, assim, a gente precisa pensar, nós vamos utilizar um banco compartilhado, nós vamos utilizar um banco por serviço, cada um tem os seus benefícios, suas qualidades e os seus problemas e as suas complexidades, beleza? Então, assim, quando a gente olha para o modelo de dados, dependendo da forma como nós estamos trabalhando com a aplicação, dois outros caras vêm à mente. Beleza, dados significa o estado da aplicação. E esse estado da nossa aplicação, ele pode ser resumido também em operações de leitura e operações de escrita, certo? Escrita. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente está usando uma base única, então tá tudo lá. A operação de leitura e a operação de escrita vão acontecer no mesmo banco? Ou você vai utilizar bancos separados? Você tem um banco para leitura e um banco para escrita. Ou seja, quando algo é escrito, precisa ser notificado a leitura para atualizar uma projeção, para atualizar uma view, certo? Se você utilizar bancos de dados separados. Então, quando você está falando de leitura e escrita, nesse nível, em geral, é um problema de infraestrutura, certo? Por que infraestrutura? Porque não é necessariamente regra de negócio. A regra de negócio não tem impacto na leitura ou na escrita diretamente com relação ao código. É mais uma questão de como que a gente vai abstrair o repositório, beleza? Então, como é que você vai fazer essa abstração? Muita gente, eu vou até colocar um aqui, sim, beleza? Muita gente acaba fazendo isso com um padrão que está muito famoso atualmente, que é o CQRS, que é o Command Query Responsibility Segregation, onde você tem comandos, que você vai executar operações de alteração do estado da aplicação, ou seja, escrita, e você tem queries, que são leituras, projeções, que são atualizadas mediante a execução de algum comando, certo? Então, essa cola, muita gente faz com o CQRS. Mas e se você não for utilizar o CQRS? Você vai utilizar o CQRS? Você vai utilizar, em vez de CQRS, você vai utilizar só um repositório, um padrão repository, certo? Como é que vai ser feito isso? Como é que vai ser organizada a leitura e escrita da tua base de dados? Beleza? Então, isso precisa ser considerado também. Então, nós falamos como que a gente precisa definir como que nós vamos decompor a nossa aplicação, como que vai ser o modelo de dados dela, qual que mais se encaixa com as nossas funcionalidades, como é que nós vamos organizar a questão de infraestrutura para leitura e escrita, beleza? E aí, quando a gente falando de dados ainda, nós precisamos também falar sobre a consistência desses dados. Então, eu vou colocar uma outra caixinha aqui e nós vamos falar sobre consistência. O que eu quero dizer com consistência? Como é que você controla a alteração? Como é que você controla que o estado da aplicação está sempre válido? Ou seja, que uma série de regras são aplicadas para que o estado da aplicação não seja corrompido. Beleza? Como é que você vai lidar com a consistência na sua aplicação? Então aí a gente já tem alguns padrões a mais, algumas técnicas que nós precisamos entender e definir qual que vai se encaixar melhor para o nosso caso. Por exemplo, a gente pode garantir consistência, eu vou até copiar de novo aqui para ficar mais fácil copiar. Então, a gente pode definir consistência, por exemplo, com o padrão agregação, com agregações. E quando a gente fala de agregações, o padrão aggregate, nós estamos tirando isso de novo lá do Domain Driven Design. Agregações são clusters de objetos, clusters de entidades e objetos de valor. Entidades e objetos de valor representam o estado da aplicação. E nós não podemos alterar uma entidade ou um objeto de valor fora da agregação. Ou seja, a agregação vai ter um conjunto lá de métodos públicos que vão dispor contratos que vão ser acessados por alguém. E esse alguém vai efetuar essas transformações, vai executar essas operações na agregação, e aí essas operações vão proteger essa alteração, vão fazer as validações que são necessárias para que aquele estado seja válido. Então, é uma forma de você manter consistência quando você utiliza Domain Driven Design e você está utilizando agregações, certo? Uma outra forma de você
manter a consistência quando você não está necessariamente utilizando Domain Driven Design, nem agregação, mas você mantém isso através de serviços. Então, muita gente vai utilizar uma arquitetura que é mais orientada a serviços, então você tem os serviços que são grandes handlers, né? Então, assim, o serviço ele vai ter como função manter toda aquela transação, aquela transaction. A gente chama de serviço, quem trabalha com CQRS chama de command handler. Então, esses caras também, em alguns casos, tem um pessoal que opta por utilizar um padrão de serviço para poder manter a consistência da aplicação. Beleza? Uma outra forma de você também manter a consistência da aplicação que você pode pensar é quando nós falamos de Event Sourcing. Event Sourcing. Com Event Sourcing, nós não temos dados transientes. O que significa dado transiente? Dado transiente é aquele que está mudando o tempo todo. Então, por exemplo, você tem lá uma linha na tabela, uma pessoa com o nome Douglas. Aí você fez um update. Update, TB, pessoa, 7, nome igual a Joaquim, ou qualquer outra coisa do tipo. Você não tem mais o dado anterior, certo? Ele mudou. Ele transitou de um estado para o outro. Então, como ele foi de um estado para o outro, nós dizemos que ele é transiente. O dado que você tem agora é sempre uma foto do hoje. E ele vai mudar. Né? O Event Sourcing, ele não lida com os dados dessa forma. Ele lida com os dados como se você tivesse streams. E esses streams contêm cadeias de eventos. Esses eventos representam acontecimentos, fatos no passado, carregam alguns dados dentro deles e você vai saber o valor atual apenas quando você aplica todos os eventos daquele stream na ordem em que eles aconteceram, na ordem em que eles foram disparados. Ou seja, você não consegue fazer um select all people from, selecionar tudo, select tudo from TB, alguma coisa. Não é possível fazer isso. Por quê? Porque você não tem aquele dado transiente, aquela foto do momento. Você tem uma coleção de eventos. Então, também é uma forma de você manter consistência. Porque no caso do Event Sourcing, você não perde dados. Porque você trabalha no formato append-only. Você sempre agrega novas informações. Então, e você controla a consistência disso, por meio desses eventos. Né? E você aplica todos os eventos para obter o valor atual do dado. Então, é uma forma de você ter isso. Então, aqui nós temos 3 carinhas, por exemplo, que eu vou deixar para vocês. Vou colocar assim, assim e assim. São 3 formas a serem discutidas para saber, para fazer a garantia da consistência na aplicação, na sua arquitetura de software. Beleza? A gente também precisa pensar em um outro aspecto muito importante. Às vezes é complicado, nós precisamos trabalhar com uma taxa, uma cobertura de testes de 70%, de 80%, de X%. Então, os testes é algo muito importante, mas você só vai conseguir alcançar aquela cobertura de testes se a arquitetura da solução, se a tua arquitetura foi pensada considerando os testes, certo? Então tá, se você está falando de testes unitários, veja, é difícil você fazer um teste quando você tem que subir um banco em memória, que você tem que mocar N serviços, porque para cada serviço você tem que mocar um monte de outros componentes, fazer o setup de todos eles. É chato, é oneroso, isso não é um teste legal. As pessoas não vão querer executar isso. O teste vai afastar as pessoas. O teste é uma ferramenta de construção que o desenvolvedor tem que utilizar. Ou seja, tem que ser simples. Quando a gente fala do padrão de agregação, por exemplo, aqui, quando nós comentamos sobre consistência, a agregação é um excelente padrão para você poder testar a sua aplicação. Porque a agregação não tem dependências externas, certo? A única dependência que a agregação tem é aquilo que é necessário para que a agregação monte novamente o estado dela. Ou seja, se é uma agregação que controla pessoas, então o máximo de
o máximo de dado que aquela agregação vai precisar para ser criada são as pessoas que fazem parte dela. Entendeu? Então, assim, a agregação é um padrão muito bom quando você está falando de teste. Quando você está falando de event sourcing também é legal, porque como ele é append only, você trabalha com eventos e eventos são fatos, então a modelagem do evento ele facilita muito o teste, porque não tem muita dependência externa. Serviços, a complexidade para se testar é maior, porque aí você tem, em muitos casos, você tem serviços que são muito acoplados e pouco coesos, então é muito complicado isso. Então, quando você fala de serviço, pode ficar um pouco mais chato para pensar no teste, mas isso é válido, certo? Você precisa ponderar o teste na hora de fazer. E o que nós pensamos quando a gente fala de teste? Olha, quando a gente fala de teste, nós pensamos em testes unitários, nós também pensamos em testes, no caso, testes performance barra carga. E aí, quando a gente pensa em teste de performance ou carga, é importante pensar que problemas de performance, eles só acontecem em produção. É muito ruim. Então, você precisa antecipar isso. Performance é um problema em quais situações? É em todo? Não, não são todas as funcionalidades ou todas as interações que o seu cliente vai estar preocupado, mas existem algumas em que ele está muito preocupado. Então, por exemplo, a Amazon identificou que segundos, tempo de 1, 2, 3 segundos já era o suficiente para perder uma venda. E-commerce, isso é muito importante. A velocidade com que a UI responde, ela tem que ser muito responsiva. O usuário tem que conseguir adicionar as coisas, mudar as quantidades, fazer as compras. Então, assim, aonde que a performance ela é impactante? Aonde que ela pode ser um problema? Esse é o momento que a gente tem que responder essa pergunta também. Como é que nós vamos avaliar a performance da aplicação, certo? E muitas vezes também são necessárias algumas etapas de testes de integração. Vai ser necessário? Quando a gente pensa em teste de integração, a gente precisa pensar na forma como a nossa aplicação foi decomposta. Como é que a gente vai fazer a decomposição dela? Porque isso vai impactar justamente na integração que nós temos que gerar. Então, isso é muito legal de você pensar antes. E tá, a gente já falou de testes, mas beleza, e falou de consistência, mas existe uma forma que é o nosso entry point, que é a entrada do usuário, que no caso é a apresentação. Como é que vai ser a nossa apresentação? A gente vai ter essa apresentação baseada em quê? Nós vamos ter uma apresentação que ela vai ser baseada, por exemplo, num SPA, Single Page Application, ou seja, em geral, um SPA ela vai ter o estado controlado lá no front-end por algum framework, client-side. E aí, tipo, ela vai consumir um servidor back-end, um server que vai disponibilizar um conjunto de APIs que o nosso SPA vai comunicar. Então, o SPA tem comportamentos ricos, etc. Então, a nossa apresentação vai ser via SPA ou não? Nós vamos utilizar, por exemplo, um template. O que é o template? O template é quando parte daquilo que é visualizado pelo cliente, quando parte da aplicação, ela é renderizada pelo servidor e enviado já resolvida para o cliente. Quando é que você tem isso? Para quem trabalha com Microsoft, por exemplo, nas aplicações MVC, que você tem lá Razor Pages, o Razor é um template engine, né? Um motor de templates, ou seja, você tem várias coisas que é renderizado ali do lado do servidor, várias propriedades, aí ele gera o HTML e manda o HTML pronto para o cliente. Ou seja, o comportamento que levou àquela apresentação, ela foi renderizada, ela foi gerada no servidor para ser renderizada no cliente. Enquanto que no SPA, a renderização e o controle desse template é feito pelo próprio SPA lá no front. Quando você utiliza templates, o servidor ele vai ser muito mais onerado, porque parte do processamento que podia estar no cliente está no servidor, né? Então, só que ele te facilita, ele te ajuda porque como você está no lado do servidor, dependendo da linguagem, dependendo se for a equipe que você tem, é mais fácil para eles trabalhar com back-end do que com JavaScript ou TypeScript ou qualquer que seja a linguagem que você está utilizando ali na ponta.
Enquanto que no SPA você precisa de times e de pessoas que sejam muito mais maduras no front-end. Não necessariamente alguém que foi do back para o front. Não. O SPA tem que ser alguém mais forte com JavaScript, com TypeScript, com as linguagens de client-side em geral. Então, assim, é uma questão de choices, né? Escolhas. O que vai ser mais interessante? Como que vai ser a sua apresentação? Nós já falamos de muita coisa aqui. Consistência, testes, apresentação. Mas aí tem uma caixinha a mais que a gente precisa adicionar aqui. Que nós precisamos adicionar. E eu vou chamá-la. Vou descer um pouquinho mais aqui. Vou colocar aqui. E é a questão de segurança. Como é que vai ser a segurança da nossa aplicação? Certo? Segurança. Aqui. Então, como é que a gente vai fazer a segurança da aplicação? Nós vamos utilizar o quê? Nós vamos ter por exemplo, um token que é gerado em algum padrão de mercado, tipo, em algum padrão de mercado, a gente vai utilizar token, ou nós vamos utilizar usuário e senha. User password, certo? Praticamente quase nenhuma API moderna está utilizando usuário e senha. Isso morreu por questões de segurança, por questões de portabilidade, por N motivos. Mas às vezes você está numa situação em que, sei lá, por algum motivo você vai ter que seguir pelo caminho de usuário e senha, seja que é algo legado, algo que você não consegue refatorar naquele momento, ou então que o custo é muito alto. Mas como é que vai ser a segurança? A autenticação, ela vai ser em cada chamada, você vai gerar um token, esse token vai expirar. Como é que você vai renovar esse token? Você vai utilizar algum padrão de mercado? Então, assim, tudo isso é importante porque você precisa proteger a sua aplicação. Você não pode deixar ela solta, com qualquer pessoa podendo acessar e fazer o que quiser dela, certo? Então é importante pensar na segurança também. Como é que ela vai ser feita, como é que ela vai ser resolvida, certo? E aí tá. A gente falou agora há pouco sobre dados, sobre consistência. Mas beleza, dependendo for a decomposição da nossa aplicação e dependendo for o modelo, o banco de dados e o estilo de infraestrutura que nós vamos utilizar, isso pode impactar e nos obrigar a definir o que nós chamamos de aqui padrões de comunicação. Porque, olha só, aqui, beleza, padrões de comunicação. Como é que como é que a nossa arquitetura vai interagir, certo? Porque dependendo da composição, de novo, se a gente tem, por exemplo, subdomínios, funcionalidades segregadas, serviços por time, serviços autocontidos, esses caras precisam comunicar entre si, né? Porque em alguns momentos o contexto vai precisar ser furado para buscar alguma informação, para interagir com algum outro serviço. E aí, quais que são os padrões de comunicação que são padrões de mercado que o pessoal está começando o pessoal está se questionando qual que é o melhor momento de aplicar cada um e qual que resolve mais o seu problema em específico. Nós temos aqui, eu vou colocar o primeiro que nós podemos utilizar. Opa! Ó, já deu um spoiler do que é. Vou mandar aqui. Back. Mensagens, certo? Então, você vai utilizar algum tipo de Event Bus, a sua arquitetura ela é orientada a mensagens, message driven, certo? Então, mensagens é uma forma de comunicação entre serviços e entre APIs também. Não importa se o estilo que nós vamos utilizar é monolítico ou microserviço. Em algum ponto, nós precisamos fazer algum tipo de comunicação. Quando a gente está falando de monolitos, existe comunicação que pode ser feita com mensagens também. Afinal, o monolito em geral é modelado ou numa arquitetura hexagonal, ports, adapters, que ficou famosinho, muito por conta do Domain Driven Design, ou também uma arquitetura N camadas, que está aí sendo utilizado, sei lá, já tem quase 30 anos de história e que funciona em vários casos. E as camadas precisam se comunicar uma com a outra, certo? Porque você tem uma camada se comunicando com aquela imediatamente.
ligada a ela. Então, assim, você não tem todas as camadas se comunicando ali. Então, você precisa definir uma forma de comunicação entre elas. Da mesma forma como microserviços se comunicam. Se comunicam, por exemplo, na questão de orquestração, quando você está falando de coreografia, principalmente, precisa se comunicar. E mensagens é um padrão de comunicação que pode ser utilizado. Além de mensagens, nós também podemos fazer chamadas RPC, que é o Remote Procedure Call. É quando você tem uma API que está chamando outra, por exemplo. Né? Então, assim, e um terceiro estilo que nós temos aqui pode ser também, por exemplo, protocolos de aplicação. SMTP é um protocolo em que um número determinado de aplicações, você tem um cliente, você tem um servidor, vão se comunicar utilizando o SMTP, que define um layout de mensagem, um layout de conteúdo, cabeçalho, endereço, essas coisas. Então você tem N protocolos de aplicação disponíveis aí. Os de e-mail, o SMTP, o IMAP, você tem protocolos de imagem também, são estilos de comunicação, beleza? Inclusive, o RabbitMQ utiliza o MQP. É um protocolo de comunicação que ele muito, inclusive, define como que vai ser, como que é a atuação de um broker, como é que ele se comunica com os diversos componentes que fazem parte do estilo arquitetural, que fazem parte daquele componente, beleza? Então, tipo, mensagens, protocolos de aplicação, chamadas RPC, de novo, cada um tem os seus benefícios, malefícios, cada um resolve alguns problemas e cria outros. O que a gente tem que decidir é qual que é o melhor balanceamento ali, onde que a gente ganha mais do que perde. A gente sempre quer ganhar mais, beleza? Então, nós precisamos responder os padrões de comunicação e eu quero salientar um último, cara, muito importante, que é assim, tá, como que vai ser o dia a dia? Como é que vai ser isso em produção? Como que vai ser isso em produção? Porque problemas vão acontecer e você precisa reagir a eles de alguma forma. Então a gente precisa pensar nós precisamos pensar na observabilidade, certo? Como é que nós vamos auditar, como é que nós vamos monitorar a nossa aplicação? E quando nós falamos de observabilidade, em geral, nós estamos falando lá de logs, nós estamos falando de auditoria, nós estamos falando também de algum mecanismo de health check. Quer saber? O health check vai te informar quando é que os serviços estão funcionando, quando é que eles pararam, o serviço está online, certo? Então, a observabilidade é importante, ela tem que ser considerada também. Nós vamos utilizar um agregador de logs, nós vamos utilizar uma ferramenta de APM. O que vai estar por baixo? Precisamos pensar numa forma de apoio à identificação e solução de problemas. O que nós temos aqui? Vamos agora ter uma visão ampliada aqui. Olha só. Esse aqui são todos os pontos. Eu vou pegar a observabilidade aqui. Eu vou arrastar ela para cá para ficar melhor de ver. Então, olha só. Isso aqui são todos os componentes. Não são todos, mas é uma grande parte daquilo, dos componentes que são necessários serem avaliados para se fazer o desenho da solução arquitetural que nós buscamos aplicar, que a gente vai levar junto para o time. E aí, a partir disso aqui, nós conseguimos definir um monte de coisa. Qual que é o estilo arquitetural que melhor vai caber? É o monolito? É o microserviço? Enfim, o que vai resolver o nosso problema? Então, essas são todas as perguntas que nós precisamos responder. E nós também comentamos o que está por baixo de cada uma dessas perguntas. Como é que você pensa sobre elas e como é que você as responde. Tudo bem? Então é assim, observando tudo isso, que nós criamos o desenho da arquitetura da nossa solução. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu quero deixar mais um recado para vocês, que é lembrá-los novamente de curtir e compartilhar
esse vídeo aqui do Road. O engajamento de vocês é muito importante para que a gente continue esse trabalho, que é muito legal, que nós estamos gostando muito. E esse engajamento, essa interação é importante para a gente. Então, deixa essa força aí, que esse canal vai ajudar você a se tornar um arquiteto de software. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.